a partir do versículo 1, está assim: Josué, filho de Num, enviou desde Setim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou Raabe, dizendo: apresenta homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse assim: vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e os escondido com caules de linho, os quais ela colocaram em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os valos. Ao longo se foram os que perseguiam, e eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado, e ela disse aos homens: eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Aleluia. Até aí. Essa passagem, cara, muito conhecida. É o momento que Josué vai tomar a terra prometida. Na última ministração comentei, falei sobre essa parte, falei sobre a parte que Josué recebe o cajado da autoridade para tomar a posse da terra. E eu falei, cara, eu gostei da onda da Fernanda. Fernanda veio com a onda dos profetas, cara, dos apóstolos, parte 2. Eu falei: vou na parte 2 também, cara. Fernanda meteu parte 2, vou meter parte 2, cara. E deu certo, por isso que eu nem me liguei no feriado. E aí Josué passa o Jordão, Josué pega o cajado da autoridade, contava com Moisés. Josué passou um processo junto com Moisés, o tempo todo Josué aprendendo, sendo discipulado, sendo ensinado, submisso a Moisés, buscando propósito. Na hora que Moisés subiu para o monte para orar, para poder vir com as tábuas da lei, Josué ficou no oculto, Josué ficou parado no meio do caminho. Enquanto o povo estava se deturpando, estava levantando outros deuses, Josué estava no meio do caminho, no oculto, parado, buscando o processo, entendendo o processo que ele estava passando, entendendo que era o momento de Moisés e que ele ia viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. E nessa parte aqui acontece isso. Josué manda 2 caras: vai lá, dá uma olhada como que a gente vai entrar, como que Deus vai nos entregar aquela terra, porque são uma cidade muito fortificada, uma cidade que tem muralhas muito fortes, os homens são grandes, mas a terra é nossa, Deus não deu ela. E vai até elas, espia, e manda 2 caras lá. Os 2 cidadãos entram, dão uma olhada, sabiam a cidade, espiam tudo, e na hora que rolou algum boato, descobriram: ó, você tem uma turma de Josué aqui dentro. E os caras saem a perseguição e começam a perseguir eles. E na hora que eles estão perseguindo uma prostituta, uma mulher que era meretriz, que tinha uma casa de bagunça, convida eles e fala: cara, entra pra cá. E aí ela pega esses 2, esconde os 2 e fica ali com os 2. E aí ela fala assim: cara, eu sei que Deus deu a terra para vocês. Eu entendi. Nós, todo mundo, todas as pessoas estão vendo que Deus deu, que Deus é com vocês e que realmente vocês vão vir, vão acabar, e todo mundo já está com medo do que vai acontecer. Mas eu peço que vocês olhem o que eu estou fazendo com vocês e guardem a minha vida. E aí eles falam assim, eles fazem um juramento, fazem um processo ali e deixam um pano ali, escada de vermelho pendurado na janela, e falam assim: se nós voltarmos aqui, esse pano estiver aqui, a sua casa vai ser guardada, todas as pessoas que estiverem aqui com você, nós vamos estar junto com vocês, não vão ser saqueados, mas quem não tiver, vai morrer tudo, porque a direção que Deus tinha dado era que derrubasse toda a cidade e acabasse com aquela cidade. Não tinha boi, não era para perdoar nada. E nesse tempo era um tempo de espada. Não é uma luta onde eles iam orar, que eles iam perdoar, que eles entendiam e que... Não, era espada, era tomada, era uma guerra.
Então ela pega, faz esse mover todo, rola isso e aí fica combinado esse formato. Eles fogem, ela fica marcada, os filhos, ela avisa os familiares, na hora que o povo de Jericó estiver tomando, na hora que o povo de Israel for tomar a cidade, vocês vêm para minha casa, que quem estiver aqui dentro vai ser salvo. E nesse momento eu acredito que ela chamou várias pessoas, todo mundo que ela gostasse, ela falou assim: entra para minha casa, quem ficar aqui dentro, quem caber aqui, vai ser salvo, que o povo vai tomar. E aí Josué vem e faz aquele mover profético, onde ele dá 7 voltas em Jericó, todo mundo em silêncio, 7 dias dando volta. Eu falo assim, cara, alguém já parou para viajar nesse lance? O que rolou? 7 dias dando volta, caminhando. Eu falo assim, será que eles davam umas pisadas mais fortes, de repente balançou a estrutura? Eu fico tentando entender o que rola nisso, até agora eu não consigo entender, mas eu sei que é o seguinte: eles deram 7 voltas em volta dessa cidade, desse forte, dessa cidade guardada, e no 7º dia eles tinham menos pessoas. Além de eles serem em menos número de pessoas, eles ainda eram menores, o exército deles era mais fraco que o exército de Jericó. E eles pegam e simplesmente pegam vaso, tocha e berra. Alguém consegue ver uma vitória de um exército, uma guerra? Imagina, alguém está vindo do outro lado lá com espada, com carro, Cara, eu fico imaginando aquelas catapultas que joga aquelas bolas pegando fogo. Eu imagino um lance daquele, e de repente a galera no meio do mato, e aí deram 7 voltas, e o povo vai Jericó olhando e fala assim: cara, esse povo que vai ganhar a gente, os caras não falam nada, tá andando em fila. Esse povo tá doido, tá viajando. Mas só que isso começou a causar um temor neles, começou a causar medo neles, e eles ficam ali. E o povo dá 7 voltas. No 7º dia, eles vão para dentro, estouram os vasos, levanta as tochas e sai gritando no meio do mato. E aí o povo de Jericó assusta, e não sei o que acontece. Deus deve ter mandado um trovão do céu e as muralhas caem. E eles tomam Jericó, e eles derrubam e matam todo esse processo, matam todos que estavam lá, só fica Raabe. Só quem estava dentro da casa de Raabe sobrevive nesse momento. E aqui a gente aprende algo muito doido, cara, que nós estamos vivendo, a Fernanda acabou de ministrar aqui a respeito de que estamos vivendo um tempo de guerra. Estamos vivendo tempos difíceis, onde estamos passando processos que nunca tivemos luta como tivemos o ano todo. Não sei se é só na vida de vocês, não sei se é só na minha vida que acontece, só na vida da Fernanda, mas cara, tem acontecido coisas muito loucas que você olha e fala: meu Deus! A última ministração falou assim: nada que está ruim que não fique pior. A impressão tem hora que dá essa, né? Fura um pneu aí, daqui a pouco você vai olhar, cara, você não vai ter que trocar só o pneu, você vai ter que trocar o aro também. Dá um problema na parte elétrica, aí você chega lá, acha que é um fusível, aí não, você vai ter que trocar o fusível, vai ter que trocar o radiador, vai ter que trocar isso, trocar aquilo, e você fala: meu Deus, não era só um fusível. E aí vem esse tempo onde que estamos vivendo um tempo onde é uma guerra. Mas é muito doido, cara, que é uma guerra que nós precisamos entender e discernir o tempo. Os filhos de Zacar discerniam o tempo, e Deus está colocando sobre as nossas vidas o discernimento de entendermos o tempo, o discernimento de entender as estações que estamos vivendo, entender o profético, entender que a nossa luta não é contra a carne. Aqui Josué ele luta com espada, aqui Josué ele luta e vai para a guerra mesmo, onde que rola sangue, onde rola morte. Mas nos dias de hoje, que tipo de guerra que nós estamos vivendo? Estamos vivendo um tipo de guerra moral, uma guerra de caráter, uma guerra onde o povo por muito tempo da igreja se entrou para as 4 paredes, ficou dentro das 4 paredes orando e glorificando e exaltando em oração, fazendo profético, fazendo moveres, fazendo campanhas, fazendo jejuns de oração dentro das igrejas, orando por pessoas. Mas é um tempo onde nós precisamos discernir e começar a tomar uns territórios que muitas vezes nós como igreja deixamos de estar. Territórios que a gente pegou e falou assim: cara, não é de Deus, está na política. Por muito tempo a gente olhou e falou assim: cara, não, que não existe, não tem como um crente estar na política. E a gente deixou para outras pessoas tomarem conta. Estamos vivendo um tempo onde, cara, muitas vezes nós não deixamos os filhos ir para essas faculdades. Terminou o estudo, já está bom.
Não precisa de faculdade, fica dentro da igreja. Não precisa estudar, vai estudar. E a gente escuta por muitas vezes pessoas que foram para a faculdade e desandaram. Estavam na igreja, era bênção, não tinha tido nenhuma experiência assim, fora de dentro da igreja. E quando vai para a faculdade, filhos de cristãos, filhos de pessoas que estavam dentro, que viveu, que cresceu, mas na hora que foram para a faculdade perderam e viveram algo diferente. E isso assusta. Quem tem filho adolescente aqui que está indo para a faculdade fica assustado. Eu estou em choque com isso. Aleluia, glória a Deus, não sou eu. E a gente se pega muito com os versículos e fala assim: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. A gente só pega esses versículos e fala: Deus, está nas tuas mãos, nós confiamos em Ti. Mas ficamos segurando ali, cara, e por muito tempo a igreja falou assim: não precisa ir, não vai para a faculdade, fica aqui. Então a galera ia para as escolas, o povo vai tocar, não precisa estar fazendo curso, aprende aí, toca aí, sai aí uma vez por semana, tá bom. E aí você pega as maiores bandas de rock. Eu gosto de pegar o exemplo do Slipknot. Eu não sei se eu falei certo, eu falei meio rápido para parecer que você fala inglês. E pega, os caras são tudo PhD, os caras são formados, são doutorados, são acima, eles formam instrumentos, eles formam música, eles são o máximo que conseguiu do estudo. E tocam muito, cara. E aí a gente vem para a igreja e fala assim: só tocar, ensaia uma vez. Mas não vai buscar uma escola de música, não vai buscar estudo, não vai buscar apostila. Fala assim: poxa, mas eu tenho dinheiro. Existe hoje 300.000 formas de cursos. Teve o Enem agora, existe um monte de coisa para poder conseguir estar fazendo faculdade mesmo sem dar dinheiro. Você faz agora e paga depois, tem fiéis, tem um monte de coisa. Eu tenho que tomar vergonha, cara, de fazer. Isso vai para mim, quando eu estou pensando nisso, eu falo assim: cara, eu tenho que me posicionar, cara. Eu tenho uma vontade, minha vontade era fazer direito. Eu sempre curti o lance de polícia, cara. Eu falei um dia, eu sonhei, mas cara, se eu fizer direito, eu virar delegado, meu irmão, vai ser irado. Mas não rola, cara. Ai Deus, não, tu vai pra psicologia, cara. E eu tô matutando, tô buscando isso, orando a Deus para preparar. E uma parte de gente chega e fala assim: cara, tem que fazer psicologia. E eu tenho vontade até de fazer psicologia, mas minha vontade mesmo era ser delegado. Imagina, cara, você vai lá, faz uma prova, dá um delegado, não tem idade nem nada. Você fez a prova, passa para delegado, acabou, virou delegado. Imagina eu de delegado. Deus é ótimo. Sabe, cara? Então é uma vontade, mas, cara, a gente tem que entender qual que é o propósito, qual que é a vontade de Deus. E a grande real é que nós não buscamos a Deus no que Ele quer nos mostrar. Nós simplesmente queremos fazer um curso, nós simplesmente queremos fazer uma faculdade pensando no que nos satisfaz, mas no que o reino satisfaz. O porquê você estuda, o porquê você quer abrir uma empresa, o porquê você quer tomar, estar dentro dessa região, o porquê você quer estar dentro de uma câmara de vereadores, o porquê você quer estar sentado numa cadeira de prefeito, o porquê você quer ter uma mega empresa. Pro reino de Deus. E a grande real é que nós nos omitimos, nós ficamos tranquilos e falamos: cara, o negócio é orar. O negócio é orar, é profetizar, e a gente não precisa disso. Mas estamos vivendo um tempo onde precisamos tomar os territórios. E os territórios não é tomado somente de coração. Eu escutei uma vez uma ministração onde o cara foi fazer um vestibular. E aí ele pegou e deu 7 voltas. Ele ficou 7 dias antes da prova. A prova ia ser no domingo. Ele começou nesse domingo, ele foi lá, deu uma volta. Na segunda ele foi lá, deu outra volta na faculdade e não estudava. E orando, e fazendo jejum. Eu não preciso estudar, Deus é comigo. E deu 7 voltas em volta do muro da faculdade. E dava volta, mas, cara, foi fazer um vestibular, que tirou? Zero. Não estudou. Não é para fazer ato profético, é para ler. É para aprender a fazer matemática, é para aprender, meu irmão. Saber da história, saber por que dia é hoje, porque, cara, proclamação da República. Já passou o que é hoje? Já passou. Foi quando? Foi dia 15. Eu fico dando volta, jejuando e orando. Não sei nem que a proclamação da República foi no dia 15. E muitos estão querendo entrar
E aí começa essa doideira que tá aí você fala, ai meu Deus, eu oro, eu jejuo, eu estou na igreja direto, mas eu vejo as pessoas que fazem isso, que fazem aquilo, que não estão nem aí para nada, prosperando, a empresa aí de venda e bomba, o cara mente, o cara faz isso, o cara faz aquilo, faz tudo certo, não prospera. Não prospera porque não temos entendido que tipo de arma que é para usar agora. Como diz o Bob, a luta é outra agora. A luta é outra. A gente agora quer ir com espada, quer ir com oração, mas na verdade a gente tem que ir com a lei. A gente precisa se enquadrar, precisa ter perfil. Eu estou lutando tremendamente com a casa de apoio, porque, cara, para conseguir qualquer documento, qualquer certificado, é uma luta assustadora. E aí eu junto um monte de documento, o Ítalo está me ajudando agora nisso, mas eu vou juntando documentação, jogo documento de cá e junta para ali, e tira a cópia disso, e leva para David assinar, e leva para o pessoal da diretoria assinar, e volta, daqui a pouco mais um tempo eu vou ter que assinar de novo, faltou isso, e é uma luta. Mas não entendemos o processo. E eu, muito menos, estudei pouco sobre homem. Cara, essa palavra fica cortando muito de mim, cara. Aleluia. E a gente quer tomar territórios, a gente quer ir para a cabeça, mas não quer pagar um preço, não quer estudar, não quer entender o processo. Eu estava conversando com uma pessoa essa tarde, e aí o cara se formou, fez uma faculdade de engenharia, e aí ele está ganhando hoje mais ou menos o que uma pessoa, um ajudante geral ganha. Mas o patrão dele falou assim, cara, você está passando um processo agora. Quem vai sentar nessa cadeira que eu estou aqui é você. Ele entendeu o processo. Ele estudou 4 anos, e além de ele ter estudado, agora ele está pagando o preço de esperar o tempo para ele ter a experiência. Nós não estamos querendo estudar, e nós não estamos querendo ter a experiência, mas estamos querendo sentar na cadeira presidencial. A igreja se posicionou para poder tomar os territórios. Conselho tutelar. O que mais, meu Deus, cara? Escolas, faculdades, professores de faculdade, professores das escolas. Cara, onde estão os cristãos? Nós estamos na igreja orando. E aí nós vamos para outros lugares, nós mandamos nossos filhos para a escola. Chega na escola, o professor está falando o que ele acredita, o que ele aprendeu, o que ele foi ensinado. E hoje nós temos visto a devastação que tem acontecido, a impregnação que tem feito nas crianças. Nossa, tem hora que eu vou conversar com a Tainá, eu fico assustado. E aí, Tainá, eu começo a conversar com ela, eu começo a chamar no assunto para tentar entender o que você tem achado desse tempo. E aí eu vou assistir alguns vídeos, eu converso com ela, bato um papo, e de vez em quando ela me pega uns negócios assim que eu fico assustado para responder. Outro dia eu fui com meu sobrinho é mais assustador, meu sobrinho já está na faculdade. Na hora que eu fui conversar com ele, teve um momento que eu falei assim, cara, o que eu falo para ele agora? Se eu falar isso, é porque eu sou pastor. Se eu falar isso, eu sou religioso. E aí eu fiquei meio desarmado com meus irmãos, isso me colocou numa situação difícil. E é isso que tem acontecido, porque, cara, eles vão para a faculdade, eles vão para a escola, mas, cara, o povo que era para ter se levantado, o território que era meu e seu, nós nos omitimos, nós deixamos de tomar. Porque preferimos estar dentro da igreja. E Deus está nos chamando para esse tempo, que é um tempo de tomada de território. É um tempo onde, cara, você precisa entender essa aproximação que vamos viver em 2020. Mas é um tempo onde nós precisamos entender que tipo de arma nós vamos para essa guerra. Que tipo de arma, de que forma vamos conseguir fazer que os nossos filhos, fazer que os nossos sobrinhos, fazer que a geração que está vindo entenda que Deus é sobre a vida dele. E o curso que ele vai fazer não é porque ele quer fazer ou porque vai dar dinheiro, mas porque vai estar ligado no reino e vai estar ligado com os sonhos de Deus. Ele não vai querer fazer simplesmente uma administração porque ele quer ser um administrador de empresa. Ele vai fazer uma administração porque ele quer estar exercendo a administração dentro da igreja ou dentro de alguma empresa da igreja. Ele quer fazer psicologia porque ele vai fazer uma psicologia porque ele vai cuidar de crianças, ou ele vai cuidar de clínica de recuperação, ou ele vai cuidar de pessoas que estão envolvidas, que estão perdendo o discernimento e o entendimento, estão passando síndrome do
acessar chaves para poder curar pessoas. A guerra agora é outra, a arma agora é outra. Com Moisés, ele usou espada. Mas que tipo de espada que é você? A Bíblia, não estou falando, não estou anulando a Bíblia, não estou anulando de você pregar a palavra. Mas precisamos estar alinhado com o reino de Deus. Mas precisamos alinhar com os estudos, precisamos alinhar com o discernimento do tempo que estamos vivendo. Precisamos estudar, precisamos avançar em territórios aonde deixamos, aonde saímos e deixamos que outras pessoas, que outras religiões, que as raízes malignas estiveram tomando conta por muito tempo. É uma tomada de território. E a outra coisa que nós precisamos entender e precisamos viver nos dias de hoje é a quebra da raiz da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é perverter, depravação, injustiça, torcer, distorcer, desobediência. E aí no Josué capítulo 7, eu não vou pedir para vocês abrirem. Na última ministração comecei a falar, eu achei que eu falei, cara, eu vou ministrar, acho que vai demorar 20 minutos a ministração. E aí eu comecei a abrir Bíblia, comecei a falar para a galera abrir, quando eu assustei era 10 e pouca. Eu falei, Deus, eu não vou fazer isso. Todo mundo cansado, fui para a praia. Feriado. Todo mundo querendo comer o home deli. Aleluia. A raiz da iniquidade. Aí acontece no capítulo 7 algo fantástico. Na hora que Josué vai tomar território, ele conversa com os generais, ele conversa com o exército dele, e ele dá direções que Deus tinha direcionado eles a fazer. E ele fala assim, ó, nós vamos entrar, vai passar o rodo, vai derrubar tudo, todos os altares vai ser quebrado, as raízes malignas que estão sobre aquele lugar tem que ser quebrada, não dá para aproveitar nada, é morte. E aí eles entram. Tem um cara chamado Acã, que ele entra também nessa peleja. Ele entra junto na guerra, só que ele vê uma capa da Babilônia. E ele vê cheque, se eu não me engano é dinheiro, ele vê uma moeda que é da Babilônia, ele vê algo ali que é daquele lugar, daquela cultura, e aquele traz encantamento, só que ele olha para aquilo e ele fala, não era para pegar nada. A única coisa que era para pegar era ouro, prata, isso aí vocês vão pegar aqui, isso vai ser usado para Deus. Mas no restante vai tacar fogo e vai acabar com tudo. Só que Acã olha para essa capa e ele se encanta com essa capa. Ele se encanta com os cheques que estavam ali disponíveis, e ele pega aquilo ali, ele oculta aquilo, leva para a casa dele, enrola a capa, esconde ela dentro da casa dele. E aí Josué vence a batalha de Jericó, derruba tudo, queima, fica com Raabe, fica com a família de Raabe, fica tudo maneiro. Josué fala, cara, agora é a nossa vez. Agora tomamos o território, entendemos o território, entendemos que nós vamos viver um novo tempo, uma nova estação, vamos viver um tempo de guerra, mas agora vamos pelejar, não mais com espada, não mais só em oração, mas com posicionamento, com estudo, com busca, com tomada de território. Só que a raiz da iniquidade estava dentro, e Josué não sabia disso. Josué pega, o que o Fernando está tirando sarro de mim, cara, para variar. Meu Deus, eu estava pensando em trazer uma almofadinha pra cá, cara. Eu não tenho um olhar tipo de caranguejo, cara. Negócio. Eu fico muito longe, tá cuspindo no teu microfone todo. É o microfone dela, cara. O outro tem um pau que ela se deu mal, porque eu, cara. Eu falo aqui, sacada saliva, eu nem vou muito pra aí, cara. Não sei se é por causa do aparelho, o que é, me perdoa, gente. Aleluia. Me perdoa, Fernando, continua me gostando de mim do mesmo jeito, cara. Você já passou coisas piores do meu lado. Aleluia. E aí? Entendemos a tomada de território, mas também temos nos encantado com as capas babilônicas. Temos encantado com a injustiça. E aí Acã se encanta com essa capa, ele guarda a capa, põe dentro da casa dele, e tem uma outra luta para Josué ir. Só que na hora que Josué está indo para essa luta, Josué fala, cara, a galera é mais de boa, a gente não precisa de muita gente para essa batalha.
Manda uns 300 caras, manda um pouco de gente lá, vai dar tudo certo. Eu já tentei, cara, fazer aquela administração aqui, mas dá uma má impressão, tá pra ouvir normal? Não? Não dá? É virado todo. Quem que tá perto? Eu já pensei em trazer aquela almofadinha, tomar na casa, você chega aí, trazer uma almofadinha, vou trazer uma no bolso. Por quê? Pra não falar mais, Deus. Então, Acã pega e Josué manda esses 300 caras, manda esses caras para essa batalha, e os caras vão para a batalha. Só que acontece algo doido, cara, porque eles desobedeceram, eles começaram a deixar as coisas que cantaram contaminar o templo, contaminar a geração. E Acã pega aquela capa, esconde, guarda. Na hora que Josué vai para outra batalha, eles tomam um pau. E aí eles voltam, Josué fala assim: meu Deus, o que nós fizemos? Nós vencemos uma batalha muito maior e agora deu errado. O que eu fiz de errado? E vai orar e vai conversar com Deus. E aí Deus fala: vocês desobedeceram. E é muito doido que Deus nunca fala nada, né, cara? Deus só fala: desobedeceu. Quem já viveu momentos assim, as coisas começam a envergar, começam a dar errado. Uma vez aconteceu, um dia eu contei isso, mas eu contava. Tem muito a ver com o momento. Teve um momento da nossa vida que eu e a Fabiana, Tainá, nós trouxemos um sobrinho para morar conosco. O sobrinho estava passando dificuldade, os pais dele estavam tendo dificuldade, aconteceu algumas coisas lá onde ele morava. Nós trouxemos ele para Bertioga e falamos assim: cara, nós vamos cuidar de você. Nós ficamos com esse sobrinho, cuidamos desse sobrinho por um período. Só que, cara, na hora que eu virava as costas, o sobrinho desandava. Eu pegava o sobrinho, eu falei assim: cara, eu fiz a mesma coisa que eu estava fazendo com a Tainá. A Tainá está andando sozinha agora, com 17 anos. Mas antes ela não ia na padaria. Ela ia na padaria. Vai lá, Tainá, vai na padaria. Aí eu ia atrás, fazendo desconto que ela, de longe, né? Quem já fez isso? Quem é pai faz isso? Eu sou doido, cara. E aí eu ia atrás. E aí eu só acompanhando de longe. Aí ela ia lá, comprava, eu voltava rápido para casa para achar que ela foi só. Fiz várias vezes isso. E eu estava fazendo a mesma coisa com esse cara. E cuidando dele, levando ele para a escola. Só que era um cara vivido. Era um cara que já tinha passado várias situações, várias histórias. Só que ele falou assim: cara. E eu falei assim: cara, eu estou conseguindo. Cara, eu estou conseguindo tocar o coração dele. Mas daqui a pouco, velho, começamos a rolar uma luta dentro de casa. E eu e a Fabiana começamos a brigar. Ah, era briga. Na igreja, gente, orando, pregando, jejuando, se consagrando, e o pau deitando. Mas coisa doida mesmo, né? Sabe, cara? Aquela coisa de casamento de pobre mesmo, que o pau come mesmo, tem elegância de um anão. Era desse jeito. Aí chegava na igreja, aí o pastor falava: você que briga com os vizinhos. Aí eu falei assim: não, e a cabeça tá chegando o pastor que o pau tá comendo lá em casa. E o negócio ficou desse jeito. E eu, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu vou mudar, o negócio eu tenho que me consagrar mais. E aí eu fui jejuar, e faz aquilo, e faz ali. E aí daqui a pouco eu falei assim: mano, o que está dando de errado? E fica pra lá. Aí um dia eu peguei, de vez em quando eu faço isso com a Tainá também. Tô indo, tchau, viu? Deus abençoe, fique com Deus, tchau, beijo, tchau. Tô indo trabalhar. E fui. Aí a volta no quarteirão, voltei. Na hora que eu chego em casa, tá um moleque com gente em casa, mexendo no meu computador, dentro do meu quarto. Eu falei: desgraçado, mano, o que tá fazendo, doido? Quem virou crente ficou doido? Eu fiquei doido, velho. É sério, porque quando eu não era crente, cara, eu achava que tudo era normal. E eu era doido, porque eu gostava de ser doido. Eu sou doido, eu gosto de beber, eu gosto de beber de verdade. Eu gosto de bagunçar, eu gosto de bagunçar de verdade. Eu gosto de tirar sarro, eu gosto de tirar sarro de verdade. Eu gosto de surfar, eu gosto de surfar de verdade. Eu gosto de andar de skate, eu gosto de andar de skate de verdade. E fazer tudo muito intenso. E aí eu me converti, eu falei assim: eu sou crente de verdade, eu sou doido, eu sou João Batista. E eu falei: vamos, eu brinquei de me converter para poder falar assim: cara, eu só vou na igreja. Eu quero viver algo muito louco com Deus. Eu quero viver essas doideiras. Tem hora que eu fico, cara, eu falei: não, também, cara, precisa fazer um saco proféticos, orais. Só que eu não vejo nada, gente. Eu queria ver demônio, eu não vejo nada.
assim, já teve essa sensação, cara? Eu fico ligado com isso, cara. O povo fica vendo demônio, eu não vejo, eu quero ver. Eu quero se mostrar, eu quero mandar, comigo não. E eu voltei nesse sobrinho, porque eu não estava vendo demônio. Para mim eu estava achando que o cara estava convertendo, que o cara estava vendo algo diferente, que o cara estava se convertendo, e falou assim, meu Deus, ganhei uma vida para Jesus, vou contar a história desse menino. Eu volto para trás. Na hora que eu fui olhar o histórico do computador, eu quase caí para trás. Jesus Cristo. Eu não sabia ver histórico, cara. Então a guerra é outra. A Tainá falou assim, meu irmão, não tem a senha de nada no trem. Se tiver, eu estouro esse aparelho, velho. Não tem senha no celular, a gente olha, ela olha o meu, ela olha o dela, e a guerra é outra. Quando ela era pequenininha, colocava no cantinho da disciplina, assistia Super Nani, eu vou aplicar a Super Nani em casa. Já apliquei a Super Nani até umas horas na Tainá, teste grave. Graças a Deus, foi uma bênção. Então, cara, a guerra é outra agora não dá para colocar em canto de disciplina, agora tem que conversar, agora tem que jogar com 17 anos. E aí com esse sobrinho foi a mesma coisa, eu imagino eu orando e eu fazendo em nada, com a luta, eu todo dia sonhando com pornografia, eu falei assim, meu Deus, eu não estou cobiçando, não fazendo nada, me ajuda aí, o que está rolando? Eu chegava para a Fabiana de manhã, Fabiana, tive sonho feio essa noite. Ela já dava risada. Eu falei assim, cara, como você dá risada? Eu sou de pornografia, mano. Unge, expulso o capeta que tá em mim aí, velho. Sou demônio, tô endemoniado, velho. Todo dia. Aí Fabiana orava e tal. Ela falou assim, mano, tem alguma coisa de errado aqui. Aí comecei a orar. Eu falei, Deus, toma a tua frente. Com 3 dias de oração, o sobrinho foi pra casa dele, voltou pra casa dele, depois de um ano veio a falecer. E o que eu estou falando, cara? Acã, ele omitiu situações. Acã estava no meio do exército. Acã era um guerreiro, Natan era um cristão. Natan estava vivendo um propósito. Ele venceu as batalhas, ele passou junto com Josué. Só que Josué não teve discernimento que Acã cobiçava a Babilônia, cobiçava as coisas mundanas. Ele estava disfarçando o propósito. Josué achava que todo o exército estava fechado. E às vezes nós colocamos dentro da nossa casa pessoas que estão trazendo maldição para dentro da nossa casa, trazendo a raiz da iniquidade. Nós nos consideramos, tem que ficar muito doido mesmo, gente. Tem que ficar chapado. Tem que orar. Se deu errado, se tua casa está de um jeito, começou a ficar de outro, está errado, é demônio. Não orar, vai ter que orar, quem veio aqui vai de um jeito de novo, ora, disputa, mas eu não sinto, mas eu sei que tem uma coisa errada, eu vou orar, na dúvida eu oro. Tem gente que já vê, Fabiana uma vez estava lá, aí estou vendo algo, eu falei, aonde? Aí eu já arrepio, estou sentindo, mas arrepio foi de medo, eu não sei quem foi. Sou eu, cara. Mas a guerra agora é outra. A raiz da iniquidade, pessoas que estamos dentro da igreja, convertamos, estamos buscando, estamos fazendo jejum, estamos no propósito, queremos viver algo novo, mas a Babilônia, as coisas do mundo estão mais encantadoras que as coisas do reino de Deus. A gente não quer fazer um curso porque é um curso que Deus está mandando um propósito. Estão querendo fazer um curso porque é aquilo que nos atrai. A gente quer mudar de emprego, mas a gente pergunta para Deus por que vai mudar desse emprego. Cara, eu descobri algo muito doido que eu posso ter errado e eu não sei como que eu vou consertar isso até agora. Eu escutei uma ministração que a gente tem que perguntar quantos filhos para nós termos. E eu achei que eu estava apavorando, porque eu falei assim, cara, vou ter uma filha, vou cuidar bem dela, eu vou dar bom estudo. Eu achei que estava sendo certo isso aí. E a gente vem se prevenindo e tal. E fala assim, se Deus der, amém. Mas nós estamos cuidando. E aí, meu irmão, a gente escuta a ministração que, cara, a gente tem retido geração.
E aí eu falei, Fabiana, vamos fazer outro filho? Ela, mano, com 40 anos, ontem nós estávamos andando no Caçaldão, a Tainá falando assim, imagina se tivesse mais um filho, ela tá andando de bicicleta, outro aqui no guidão, outro aqui na minha. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, cara, será que eu travei uma geração? Eu tô com medo, Deus ainda não me respondeu isso, cara. E a Fabiana não tá com muita ideia de filho não, cara. Eu tô com 41, indo pra 42 e ela vai fazer 40. Será que é de Deus se não é, cara? Olha, deixa eu usar vocês, vamos Jesus. Eu fiquei com medo porque, cara, a gente pode estar paralisando, é muito sério isso, porque, cara, a França fez isso, começou a ter um filho e está tomada por muçulmanos, porque não entenderam o propósito de Deus. E a gente fica retendo, de repente a gente pode estar paralisando uma geração pelos nossos desejos. Porque vai ser muito melhor, não, vou dar um bom estudo para ela. Eu vou dar as coisas que eu não pude ter, aí eu vou dar para ela agora. Então se eu tiver 2 não vai dar. Assim como visto desde os 30 que a gente vai nessa luta. Vem não tem, não, vamos esperar. Por isso quando eu vejo gente com criança de colo, eu falo, faz mais um logo. Faz logo, dois. Eu não tive coragem de fazer, faz você, velho. Porque a gente quer agir conforme as nossas vontades. E aí a gente começa a introduzir e a deixar-se levado pela cultura que o mundo tem nos colocado. E não a cultura que o reino nos colocou. Qual é a cultura que você está vivendo? Qual é o propósito de Deus sobre a sua vida? Qual que é a raiz que Deus quer que você corte? Tem coisa que não dá para poder ficar alisando e aliviando. Tem coisa que é para mudar. Não dá para esperar, não é para esperar o tempo de Deus, não, o tempo é agora. O tempo de mudança é agora, a gente está esperando, não. Eu preciso me consagrar mais para poder exercer um chamado, para exercer um propósito de Deus. Não, não precisa se consagrar, você precisa se posicionar e Deus vai te usar conforme a tua disponibilidade. E com o tempo você vai buscar e vai viver o que Ele realmente quer para a sua vida e para a sua geração. Eu não sei tocar, mas se Deus colocou sobre você 3 notas, toca que Deus vai colocar as outras 2 e as outras 3 você vai ter que se dedicar. Glória a Deus. Aleluia. Eu tentei fazer isso, só que Deus só me deu uma nota só. Toquei uma vez só, uma nota só, chorei, foi sal na terra, até trovoada a Deus, só uma pessoa na célula, foi fantástico. E Fabiana no portão falou assim, meu Deus, o que esse homem está fazendo? E eu achando que o céu estava descendo. Meu Deus, mano, eu chorava. Eu falei, meu irmão, Deus deu uma unção de músico em mim, velho. Aí eu fui tentar cantar, não deu, mano. Só deu aquele dia, né? Os outros dias eu olhei e falei, não dá não, mano. Tem coisa que Deus só usa a gente uma vez, né, velho? Já aconteceu com vocês isso, cara? Porque a gente sai do propósito, sabe, cara? Deus falou assim, cara, só pra tu abraçar, só pra cuidar de pessoas, cara. Não inventa de tocar, não. Sabe? A gente precisa tentar entender o que a gente está cobiçando do mundo, cara. Nós nos convertemos e tem coisa que a gente sabe que é errado, mas a gente fica naquele amuletinho falando assim, no tempo certo eu vou parar. Deus já falou, você já sabe que é errado. Acã sabia que era errado, ele escondeu. Ele colocou guardadinho na capa dele lá. A gente erra sabendo que a gente está errado. Deus é aquele sonda o pensamento e coração, ele constrange, ele fala, para. Provérbios, se eu não me engano, capítulo 26 fala de uma esparada que tem uma doida que fica na porta, com os lábios pintados, cheirosa, com cama arrumada, esperando quem possa ser tragado. Aí essa semana eu ministrei sobre isso na casa de apoio. E cara, um lance desse jeito eu fico imaginando. Amém? Tenta entrar comigo nesse quadro. O peão indo trabalhar todo dia, cheio de Deus, orou, vai orando pelo caminho, passa cumprimentando todo mundo, Pai Senhor, Pai, glória a Deus, solteiro.
Aí ele pega no outro dia, vai de novo, no mesmo lugar. Pai Senhor, Deus abençoe, bom dia. Ela, Pai Senhor, homem de Deus. Aí o cara já enche, né, velho? Aí ele passa de novo, no outro dia, tá ela do mesmo jeito, cara, com roupa de prostituta lá, pintada, e chamando, e o cara pega e fala assim: Pai Senhor, ô irmão, tô passando uma luta, você pode orar por mim? Agora. Sabe? Vai lá pintado, cara. Isso aqui vai pro homem, mas, cara, quantas coisas a gente sabe que está errado, a gente sabe que está chegando perto demais de coisas que estão nos afastando a glória de Deus, mas a gente continua sabendo que é errado. Em vez de mudar o caminho, em vez de enxergar e falar assim: cara, isso não é para mim, isso tem laço, isso está com cheiro de coisa errada, isso vai dar errado, isso é desobediência. Mas nós persistimos, não pega nada. O Ícaro, que usava muito, não dá nada. Falou aquele lance, não dá nada. Eu falei assim: meu irmão, aí que dá. Na hora que tu fala não dá nada, você fala assim: mano, é porque você já está querendo camuflar coisas que é errada. Na hora que você fala todo mundo faz, você não é mais todo mundo. Você é mais do que consegue. Você foi escolhido. Tem um propósito sobre a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vocês não são mais escravos. Agora vocês são os filhos, do qual pode clamar: Pai. Existe bênção sobre a sua vida, mas existe maldição para aqueles que desobedecem. E aí acontece algo muito doido, cara. Que aqui na hora que Raabe acolhe esses caras, ela faz os caras, os dois vigias, os dois espias que foram lá, eles não fizeram um pacto com a família de Raabe, eles fizeram com Raabe. Quem estiver contigo está fechado. Na hora que ele volta, todo mundo que estava lá por causa de Raabe foi salvo. Aqui nos mostra algo muito doido, cara. Que a nossa libertação traz uma libertação geracional. O nosso posicionamento como pais e mães e mulheres e filhos de Deus faz com que os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, e que a próxima geração venha uma geração abençoada, transformada, curada e sarada, para curar e sarar e transformar essa nação e transformar esse município. Se as coisas que estão acontecendo hoje, se você acha que só existe corrupto na polícia, só existe corrupto na política, espírito ruim, isso que eu fui lá para não falar. A próxima geração vai ser uma geração posicionada, por causa do posicionamento que eu e você estamos tomando nesses tempos. A nossa tomada de território, a forma que nós estamos nos posicionando dentro dos comércios, a forma que nós estamos nos posicionando na política, a forma que nós estamos nos moldando e seguindo a tomada de território nos estudos, vai influenciar sobre os nossos filhos e sobre os nossos sobrinhos e a nossa próxima geração. Você está deixando sementes. E que tipo de semente você está semeando e colocando sobre as suas filhas, sobre a sua geração? Cruze sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia.